Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro e último dia do AgroTalks, um evento que nesses 3 dias vem debatendo a agroindústria 4.0, a transformação digital e o futuro do campo. O evento AgroTalks é uma realização da transformação digital e promovido pela Engineering Brasil, aqui na capital paulista, de onde gravamos. A empresa tem mais de 40 anos de atuação e escritórios espalhados pela América do Sul, América do Norte e também na Europa. Hoje, o destaque do AgroTalks é papel e celulose. E para iniciar a nossa programação especial, vamos à palestra do Thiago Mascarenhas, que é Chief of Data and Architecture Senior Data Scientist da Engineering Brasil. E ele vai falar sobre Deep Learning aplicado, monitoramento de sobrevivência de mudas. Vamos acompanhar. Olá pessoal, meu nome é Thiago Mascarenhas, sou Head de Dados da Engineering e hoje a gente vai falar um pouco sobre Deep Learning aplicado no agrobusiness. Bom, o Deep Learning é uma das palavrinhas chaves que a gente ouve hoje nesse mundo digital, junto com Machine Learning e junto com Inteligência Artificial. E o que seria o Deep Learning? Qual é a especificidade do Deep Learning que hoje está revolucionando alguns sistemas de detecção, alguns sistemas de predição, alguns sistemas de classificação, está revolucionando a maneira como a máquina aprende e interage com o ambiente, com as intempéries do ambiente. Especificamente, hoje a gente vai falar sobre um case muito bacana dentro do agrobusiness, que é o uso do Machine Learning para o monitoramento de sobrevivência de mudas. Um processo extremamente importante porque ele visa garantir a qualidade e inclusive a sobrevivência das mudas de espécies que às vezes demoram anos para crescer, anos para serem cultivadas. Então é extremamente importante que nesse início do processo de desenvolvimento dessas plantas haja um controle sobre esse processo de crescimento e esse processo de sobrevivência. O Deep Learning ele é uma sub-área do Machine Learning que, por sua vez, é uma sub-área da inteligência artificial. O que é a inteligência artificial? A inteligência artificial é o modo como a máquina consegue raciocinar e assemelhar inferências externas como o homem faz. O que eu quero dizer com isso? Como nós enxergamos e reconhecemos imagens, como nós ouvimos e reconhecemos o objeto daquele som, como nós conseguimos sentir cheiros, como nós conseguimos sentir toques, tudo isso incorporado a sistemas eletrônicos digitais, como a máquina pode interagir como o ser humano interage. O Machine Learning, sendo uma sub-área da inteligência artificial em si, ele é responsável por aprender, o processo de aprendizado da máquina em relação àquelas inferências externas. Ou seja, como que eu entendo um comportamento e não como a gente determina programando um comportamento. É com base em evidências a máquina se autoconfigurar para determinar aquele comportamento. Isso é o Machine Learning. O Deep Learning, ele é uma sub-área deste Machine Learning e neste caso ele não precisa da inferência humana realizando Features Engineering para achar qual é o melhor conjunto de parâmetros para que se tenha o melhor resultado, a melhor classificação, a melhor previsão. O Deep Learning faz isso de forma autônoma. Eu insiro uma série de imagens, sons, time sequence, o time series, o que eu precisar que ele aprenda, eu insiro essas informações, ele automaticamente, através do que nós chamamos popularmente de redes neurais,
através de redes neurais que conseguem encontrar o melhor caminho de aprendizado. A partir desta matemática derivativa de aprendizado, nós chegamos num resultado totalmente automatizado. Bom, talvez essa discussão esteja um pouquinho muito técnica, mas o que a gente pode inclusive ver neste slide são alguns exemplos das aplicações práticas do Deep Learning hoje no mundo. Basicamente, nós temos como aplicações clássicas do Deep Learning serviços cognitivos. E o que vem a ser esses serviços cognitivos? Transformação de imagem em texto ou imagem em bits suficientemente inteligíveis pelo sistema, transformação de áudios em ondas sonoras que possam ser inteligíveis pelo sistema, speech to text, transformação da voz em texto, text to speech, transformação do texto em voz, que a gente hoje tem aquelas simuladores automáticos que ligam, fazem ligação, chatbots, transformação de imagem em, por exemplo, sequências de frames, de vídeos em sequências de frames que, por sua vez, são transformadas depois em sequência de bits inteligíveis pelo computador. Tudo que for relacionado aos sentimentos, aos sentidos humanos, aos serviços de cognição humana, o Deep Learning tem um ótimo desempenho. Recomendações complexas, quando eu tenho variáveis exponenciais, quando eu tenho, por exemplo, que fazer previsões sobre Smart City, não é apenas um único modelo, são milhares de modelos que se integram. Aí é mais um caminho para o Deep Learning. Recomendações complexas usando redes neurais. Também nós estamos falando de carros autônomos, que precisam tomar decisões de milhões de processamentos por segundo para tomar uma decisão correta. E essa decisão, por exemplo, pode ser a preservação ou não da vida do condutor daquele veículo. Quando a gente precisa resolver problemas extremamente complexos ou problemas relativos à capacidade cognitiva humana, aí está uma excelente aplicação do Deep Learning. Agora, trazendo um pouco mais para o nosso contexto, trazendo um pouco mais para o nosso mundo agro, a classificação, meus amigos, é sem dúvida o maior potencial que nós temos dentro da agroindústria. Hoje, quando nós falamos de Deep Learning, reconhecimento e classificação de imagens, nós estamos falando de reconhecimento de doenças através de imagens de radiografias ou através de imagens de eletrocardiogramas. Nós estamos falando de reconhecimento de doenças através de uma fotografia dos olhos, através de uma fotografia das unhas de uma pessoa. Nós estamos falando de um poder de classificação e reconhecimento que excede a capacidade dos médicos, por exemplo, ao olho nu. Isso é o grande poder do Deep Learning, essa classificação. A gente poderia usar N exemplos aqui dentro da indústria, por exemplo, a qualidade do leite através de uma imagem, por exemplo, a qualidade de uma madeira através de uma imagem. A gente poderia entender o barulho ou o som que uma árvore emite quando ela é submetida a algum texto, quando ela está num desenvolvimento sadio, ou o som que ela emite quando ela não tem esse desenvolvimento tão sadio assim. Esse é o grande potencial do Deep Learning. É nós excedermos a capacidade cognitiva humana e realizarmos classificações e predições extremamente complexas. Bom, aterrissando ainda mais o nosso case aqui para a gente falar sobre uma aplicação real do Deep Learning na agroindústria, nós vamos falar sobre a análise de sobrevivência de mudas. O que vem a ser análise de sobrevivência de mudas? Como hoje a maioria dos processos já semi-automatizados funcionam. Por que já semi-automatizados? Porque muitas vezes, quando eu tenho uma escala pequena de produção, o produtor consegue ter uma atenção especial
a sua área. Então ele consegue acompanhar quase que semanalmente o crescimento de cada uma das mudas, ele pode passar por entre as mudas de eucalipto, por exemplo, se nós estivéssemos aqui, como estamos falando de sobrevivência de mudas para o setor madeireiro, de biomassas, enfim. O que nós estamos comentando aqui, quando nós temos consumidores pequenos, esse cuidado, produtores pequenos, esse cuidado é mais simples. Quando nós temos uma área enorme a ser cuidada, quando nós temos uma área gigantesca a ser monitorada, hoje já existem processos semi-automatizados. E o que são esses processos semi-automatizados? Imagine que nós tenhamos uma área enorme, e então alguns drones sobrevoam essa área, tiram fotos de locais específicos e dentro desses locais específicos é feita uma amostragem, ou seja, com base naquela população de fotos, se escolhe uma amostragem daquele local e a partir daquele local, como vocês podem ver aqui nesta imagem, eles fazem uma contagem manual aonde as mudas de eucalipto ou de pinos, por exemplo, morreram ou não vingaram. Então eles contam um a um aqueles ambientes, 10% apenas do lote escolhido, e aí a partir dali eles fazem uma inferência para as demais áreas. Ou seja, eu propago aquela análise que eu fiz, aquela validação de amostra, eu propago para toda a população. O que isso quer dizer? Que nós temos uma capacidade extremamente limitada para o atendimento dessa demanda de análise de sobrevivência de muda. Porque nós temos um ser humano realizando o processo de validação destas imagens. Ora, como a gente havia conversado há pouco, é nesse tipo de problema que o Deep Learning ele simplesmente atua de forma esplêndida. É nesse tipo de problema que a gente consegue tirar o melhor dos algoritmos de Deep Learning. Porque eu tenho imagens já tagueadas por um humano que já me mostrou o que é uma muda que não sobreviveu, o que é uma muda que não vingou. Eu já tenho esses exemplos e a partir daí eu consigo desenvolver um modelo de machine learning que faça de deep learning, perdão, que faça com que eu encontre a partir desses modelos, dessas imagens base, eu encontre exatamente o número de eu vou usando um termo bem simples, o número de buracos vazios entre as fileiras de eucalipto ou de pinos. Então a gente consegue criar uma automação nesse processo que não vai atingir 10% apenas da imagem e vai propagar para os demais. Nós vamos analisar 100% das imagens. São muitos e muitos gigabytes de vídeos gravando esses percursos. A gente tem, na verdade, um poder computacional gigantesco trabalhando para abranger 100% da área, todas as áreas cultivadas. A gente consegue fazer isso não só mais por amostragem, uma vez a cada 3 meses. A gente pode fazer isso mensalmente. E a gente tem esse resultado quase que instantaneamente. A gente tem um delay de 1 hora entre a obtenção da imagem e o processamento do modelo de Deep Learning até encontrarmos de fato o que está acontecendo, qual é a qualidade, a quantidade e qualidade do plantio naquele momento. Ou seja, a gente consegue superar a capacidade humana, tanto quantitativamente quanto qualitativamente. E o interessante disso é que a gente começa a criar um sistema cada vez mais maximizador da produção.
Eu não sei se todos conhecem o processo de um plantio, de um eucalipto, de um pinus, mas é um processo que demora 5, 7 anos. Se eu não consigo ter uma visão, um retrato fiel, imediato, ali nos primeiros 1 ano, 2 anos de fato da estrutura, de como ela está crescendo, eu não vou conseguir tomar mais nenhuma ação, nada que me permita fazer com que eu maximize aquele espaço ou aquela planta que de fato não sobreviveu, não vingou. E é por isso a importância de nós termos modelos de Deep Learning dentro do agrobusiness, porque nós podemos evitar o problema na raiz, na causa raiz. A gente pode ir exatamente no momento em que aquilo está acontecendo, monitorar e tomar uma ação efetiva, sendo que se nós estivéssemos trabalhando com analistas humanos, ou isso seria quase que impossível no número de pessoas necessária, ou isso inviabilizaria a produção como um todo. O Deep Learning vem realmente para maximizar a quantidade de processos que a gente pode fazer e reduzir o custo desta operação. Então, a gente aumenta a área monitorada, a gente não trabalha apenas mais com esses pequenos pontos isolados e faz inferência sobre a população. Com isso, a gente aumenta a precisão e a acurácia, que é extremamente importante. Realmente aquilo é um buraco, realmente aquilo é um problema. A gente reduz o tempo de resposta para aquele problema. São termos que o mundo de TI conhece bem, tempo de resposta, e eu tenho certeza que todo o agrobusiness hoje já está utilizando a TI como um impulsionador, né? E não apenas como uma atividade sustentadora. E com isso, a gente vai começar a ter esses termos cada vez mais englobados no agrobusiness. E isso é muito importante. SLA, tempo de resposta, é muito importante porque a gente realmente vai usar a tecnologia a favor do produtor. Ele vai poder realmente não perder aquela planta, não perder aquele investimento de tempo, de dinheiro, de planejamento. Realmente o Deep Learning vem para reduzir esse tempo de resposta aos incidentes, reduzir esse tempo de resposta aos ocorridos conforme não previstos. E no final, tudo isso causa, de fato, uma redução do custo da operação. A gente certamente maximiza a produção e maximizando a produção com o mesmo custo, a gente está reduzindo, de fato, esse custo necessário. E para finalizar, uma coisa muito importante que a gente encontrou dentro desse processo de análise de sobrevivência é que nem tudo caminha, né, pelos caminhos felizes, né? A gente sempre tem problemas no meio do caminho, a gente sempre tem problemas no meio da resolução de problemas complexos como esse. E um problema muito comum encontrado na própria inspeção visual que os analistas humanos faziam era um problema de mato-competição. O que é isso? No meio deste canteiro, digamos assim, de pinos ou de eucalipto, muitas vezes o mato ele cresce ali entre esse canteiro, e quando ele cresce, ele atrapalha e acaba comprometendo a sobrevivência daquela muda. Porém, na imagem de cima, você acaba enxergando uma imagem verde, um mato verde também. E isso prejudica demais a análise, tanto a análise humana visual, quanto a análise computacional. Por isso, mais uma vez, o Deep Learning possui uma camada de redes neurais muito grande para esse sistema, e nós temos uma camada inteira só dedicado à mato-competição. Então nós conseguimos olhar para aquela imagem e falar, isso não é um pinus, isso é mato-competição. E se isso é mato-competição, para nós é um buraco, é uma perda
de uma muda. Então, nós conseguimos realmente resolver problemas ainda mais complexos e dar uma acurácia e uma precisão à sobrevivência de muda fantástico. O meu recado para todos nós é que quando você se deparar com esse tipo de problema, em que nós temos uma inspeção manual, uma inspeção visual, uma classificação, uma previsão que o ser humano é capaz de fazê-lo apenas com os seus sentidos, esse é um ótimo caminho para o Deep Learning. E o agrobusiness tem um mercado enorme, fértil, para o Deep Learning, para o Machine Learning, para a inteligência artificial. Sempre com o objetivo de maximizar a produção. Sempre com o objetivo de ser o aliado do produtor. Não nunca substituir, mas ser um aliado para ele estender as suas capacidades. Sejam as suas capacidades visuais, de análise, de computação. É para isso que a inteligência artificial veio e esse é o legado que ela vai trazer para o agrobusiness. Obrigado. E a nossa palestra agora é sobre manutenção data-driven, excelência no processo e conectividade. IoT, mundo físico e digital integrados. Os nossos palestrantes são o Paulo França, Head of Digital Consulting da Engineering Brasil, e o Anderson Aoka, Industry 4.0 e Lab Manager da Engineering Brasil. Vamos ver. Olá pessoal, meu nome é Anderson Aoka, eu sou o Head de Industry Data Driven, Industry 4.0 aqui na Engineering. Estamos aqui para falar um pouquinho de tecnologia aplicada no âmbito da manutenção. Olá pessoal, eu sou Paulo França, eu sou o Head de Consultoria Digital da Engineering do Brasil. Hoje falando um pouquinho da jornada de transformação digital aplicada na manutenção. Essa jornada, quem assistiu a minha palestra do primeiro dia, eu expliquei um pouquinho sobre o modelo de maturidade e acho que a primeira etapa ela é semelhante, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender qual o cenário de maturidade que se aplica à minha cadeia de valor de manutenção, né? A gente usa aqui um modelo pautado na CATEC, né, os 6 níveis de maturidade da operação digital, você vai migrando para o negócio digital, né? Se a gente pensar aí nos níveis de maturidade, num cenário nacional, a gente entende que a maior parte está no nível 1, pouco do nível 2, né? A gente fala de nível 1 é o computadorizado, eu já faço algumas atividades ali suportadas por algumas tecnologias básicas, né? Nível 2 eu já tenho conectividade entre essas tecnologias de alguma forma, mas quando a gente para pensar que a maior parte está no nível 1, talvez nível 2, eu tenho muita organização que não estaria no nível 0, vamos chamar assim, onde eu ainda faço manutenção, plano de manutenção em papel, eu ainda abro a ordem de serviço em papel, principalmente quando a gente fala de manutenção de campo, né? Então, por que é muito importante a gente ter essa jornada mapeada, jornada de transformação da manutenção mapeada? Porque assim a gente consegue entender de fato como que é o dia a dia da operação, né? Quais são as dores da equipe de manutenção envolvida, né? O que hoje atrapalha, o que é um ofensor para que as atividades sejam mais fluídas, mais comunicativas, né? Então, tanto a forma como eles operam, né, as atividades que são feitas, como as tecnologias que suportam essas atividades, né? Cada organização tem um nível de maturidade, cada organização tem uma forma de investir em transformação digital, em sistemas, né? Como que está a sua organização? O que você precisa fazer? Por isso que a gente sempre defende vamos parar antes de tentar fazer um projeto, às vezes em silo, olhando só o lado da manutenção. Vamos olhar um contexto todo que a manutenção está envolvida, né? O contexto dela com a operação, né? O contexto dela com o almoxarifado, o contexto dela com a expedição, com a segurança do trabalho, que tem um vínculo muito grande, né? O que a gente consegue, o que a manutenção pode melhorar digitalmente para que a tua organização, o teu chão de fábrica, ou a tua operação, né, de campo seja melhorada, né? Quando a gente tem a visibilidade clara da estratégia, né, o que a organização quer fazer sob o ponto de vista da manutenção, redução de custo, não quer fazer manutenção reativa, né? É óbvio.
Mas o que remete a isso? Né? Como eu posso aplicar tecnologia no processo da manutenção para atender uma redução de custo? Não só às vezes da manutenção, mas da operação. Então eu vou ter menos parada da minha operação. Né? Quando você começa a correlacionar tudo isso, você consegue ter uma visão clara de como esse plano pode ser sustentável. Né? Quando a gente fala também de nível de maturidade, a gente está falando às vezes de ações estruturantes. Ações estruturantes, às vezes ela é a primária para que você consiga depois vir aperfeiçoando os teus projetos, as suas tecnologias para atingir um objetivo máximo. Né? Falando de uma cadeia de valor de manutenção, como boa prática de mercado, a gente pode ter entre 20 e 30 processos embaixo de uma cadeia de valor de manutenção. Né? Aí essa variação ela dá-se muito pelo fato de que depende da estrutura da empresa, do tamanho da empresa, a forma como a empresa é estruturada, né, hierarquicamente, inclusive, as equipes de trabalho. Então, mas pense, você pode ter até 30 processos de manutenção fazendo um benchmarking de cadeia de valor da manutenção industrial. Então, olha quantas atividades, quantos processos, quantas responsabilidades você tem dentro de uma operação dessa. Né? Aí a gente vai passar desde uma aquisição de um ativo, que eu vou começar a pensar como que se eu preciso do ativo, eu vou fazer um estudo de viabilidade do ativo, aí depois eu passo ali por um grupo que está atrelado muito à parte de planejamento da manutenção, né? Os planos de manutenção, né? Como que eu programo de acordo com as variáveis disponíveis, então criticidade do equipamento, equipe disponível, né, volume de manutenções reativas, né, que tem, emergenciais que tem, que eu tenho que encaixar no meio do meu plano ali da semanal, mensal, né. Tenho a execução de fato das ordens de serviço, né, tenho as ordens de serviço, como que eu aponto isso, como que eu vejo se tem a peça, não tem a peça, se tem a equipe disponível, se não tem, como que eu tenho a administração da manutenção, que está muito relacionada à parte do consumo de horas dos manutentores, por exemplo, né? Como que isso está sendo apontado, não está sendo apontado, o custo da peça que foi substituída está incrementando o custo daquele ativo dentro da minha contabilidade, né? Então tem todo esse ciclo de vida, desde a aquisição, aí eu paro lá na venda do ativo. Preciso vender? Não preciso? Vou descartar? Não vou vender no mercado? Né? O que eu faço com esse ativo? Como eu posso também ganhar dinheiro com esse ativo? Então veja que o ciclo de vida, dentro dessa camada que eu comentei, ele pode ter até 30 processos aqui embaixo. Né? É muita atividade que pode estar atrelada aqui. E vou comentar um pouquinho para a gente entender essa cadeia de valor de manutenção numa perspectiva de cenário atual, conversar aqui com o nosso colega Anderson Aoka para ele explicar isso para nós. Então, Paulo, você comentou muito bem a respeito dos processos, né, de tudo que acontece ali na cadeia de manutenção, inclusive a quantidade de processos, mas a gente que já trabalhou com manutenção alguma vez na vida, a gente sabe que a manutenção é o lugar que o filho chora e a mãe não vê, né, Paulo? E quando vê, não tem muito o que fazer, não, né? Tem só que dar um consolo e deixar seguir. Mas imagina, numa cadeia de valor onde você citou aquisição de ativo. Você sabia, por exemplo, Paulo, que o trabalho da manutenção, ela começa antes mesmo da implantação do ativo dentro do seu parque fabril, ou se a gente fala de um ativo móvel, antes que esse ativo móvel esteja realmente executando o trabalho para o que foi adquirido, a manutenção já começou a trabalhar. Por quê? Porque a primeira etapa é entender que ativo é esse que nós estamos trazendo para dentro da planta ou para dentro da área de atuação no campo, qual a tecnologia está embarcada nesse ativo, quais são as peças e críticas que a gente tem que entender que são sobressalentes de recorrência de troca maior ou que nós temos que monitorar com uma frequência maior, né? Como cadastrar esse ativo dentro do meu ERP ou dentro do meu sistema de gestão, porque a gente tem um processo de auditoria enorme em cima disso. Então, só aí nós estamos falando de algumas atividades que a manutenção começa a executar antes mesmo que aquele ativo comece a entregar valor para a companhia, né? E nós estamos falando simplesmente do primeiro processo, né, que é a aquisição de ativo. Quando a gente passa para o planejamento, com o ativo rodando, ele começou a executar, aí começa mais uma série de outros trabalhos, outras interações entre a manutenção e o próprio ativo, né, que determinam como que vai ser a vida desse cara. Então, a gente começa com o planejamento, nós temos que
criar os planos de manutenção baseado naquelas informações que nós, como manutenção, já coletamos lá no início do processo, antes mesmo do ativo começar a operar, né? Criar todo um plano, a frequência de atuação desse plano, qual é a frequência de preventiva que eu vou ter que fazer ali, como que eu analiso o ciclo de vida, né? A saúde desse ativo, seja ele móvel ou imóvel, né? Vamos dizer assim, um ativo dentro da planta fabril, né? Qual é a diferença aí, por exemplo, que nós podemos dizer entre uma manutenção aplicada num parque fabril e uma manutenção remota, né, de um equipamento que está em campo? Talvez ali a necessidade de conectividade. Eu vejo muito assim a conectividade como um ponto extremamente importante. Por quê? Porque no momento que você fala de manutenção dentro de uma planta fabril, você tem que ter uma atuação muito mais real-time, né? Ou near real-time, pelo menos. Você tem que ter inferências em cima do seu equipamento, porque o ideal da manutenção é não fazer manutenção, né? É acompanhar, é manter o ativo num ciclo de vida tal que a interferência física nesse equipamento seja minimizada o máximo possível. Em algum momento tem que se fazer isso, mas acompanhando o ciclo de vida desse equipamento, você consegue fazer isso de uma forma muito mais suave e alinhada com a sua produção, sem causar grandes impactos, né? A gente seguindo na cadeia, a execução da manutenção, por exemplo, depois de fazer todo esse planejamento, reserva de material, emitir ordem de serviço, né? O manutentor tem que pegar toda essa informação, coletar todo o material que ele precisa, vai ao almoxarifado, vai na ferramentaria, coleta toda a ferramental que ele precisa. Hoje, os equipamentos estão cada vez com mais tecnologia embarcada, então o nível de conhecimento do manutentor tem crescido cada vez mais, né? Isso é muito interessante também. Então ele vai para o campo, vai executar isso, vai tratar do equipamento, né? A gente costumava dizer, eu tenho um amigo que trabalhou com manutenção muitos anos, e a gente costumava dizer, ele era robotista dentro da área de manutenção, a gente brincava que ele conversava com os robôs, né? Chegava, parava na frente do robô, oi, como é que você está hoje? A gente tinha nome para cada um dos robôs. Então assim, você cria uma relação realmente com aquele ativo que é muito interessante, mas que ainda hoje exige de você um volume de trabalho antes, durante e depois da execução gigantesco, né? Então, a administração da operação, quando a gente sai da execução e agora estamos olhando aí para a operação do equipamento, aí a gente está falando de OEE, a gente está falando de disponibilidade, né? A gente está falando de MTBF, MTTR, todos aqueles KPIs de manutenção que são acompanhados, para o quê? Para administrar a operação desses equipamentos, sejam esses equipamentos em plantas fabris ou remotamente utilizados, né? Em que você tem que manter a operação o mais suave possível, com o menor número de paradas, o menor número de falhas, né? E quando você vende um ativo, né, Paulo? O trabalho da manutenção acaba muito depois da venda, né? Quando você vai retirar esse equipamento de campo, a manutenção tem que fazer as tratativas dela, ela tem que eliminar os planos de manutenção que foram construídos. Se você vai trazer uma reposição, né? Eu estou tratando uma obsolescência, por exemplo, estou tirando aquele ativo que é muito antigo, substituindo por um mais novo. Eu estou fazendo aquele trabalho lá da aquisição do ativo na venda, né? Ou seja, eu estou eliminando todo aquele meu banco de dados, né? Que eu construí para um ativo que foi colocado e que agora vai ser substituído por um novo. O de para, o que eu posso aproveitar de um para o outro? São equipamentos semelhantes ou não? Então toda essa análise é a manutenção quem faz, né? E o que é curioso, né, Paulo, é que a gente sempre encara a manutenção, ou pelo menos ao longo dos anos, né, na vivência de manutenção que a gente teve, a manutenção sempre foi vista como uma área custo, né? E na verdade ela não é uma área custo, ela é uma área de inteligência, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da evolução da manutenção, né, para poder começar a aplicar tecnologias ali, a gente fala ali, o slide que nós estamos mostrando aqui agora é muito interessante, porque a gente fala de reativo, né, manutenção reativa, preventiva, baseada em condições, preditiva e prescritivo.
Você sabia, Paulo, que, por exemplo, quando você vai falar em metodologias de manutenção, se você vai falar de WCM, né, World Class Manufacturing, sabia que dentro do WCM, que é a manufatura de classe mundial, você tem aí cerca de 20 pilares. Desses 20 pilares, 14 são pilares técnicos. Desses 14 pilares técnicos, você tem 2 pilares dedicados para manutenção, que é o AM, que é o Autonomous Maintenance, e o PM, que é o Professional Maintenance, e ele impacta diretamente em outros 2 pilares importantíssimos, que é o CD, né, que a gente chama de Cost Deployment, ou seja, distribuição do custo, que você colocou muito bem no início, né, e o QC, que é o Quality Control. Né? Se você sai do WCM e vai para o TPM, por exemplo, que é a manutenção produtiva total, se eu não estou enganado aqui com o número de pilares, mas ele tem cerca de 8 pilares, desses 8 pilares, 3 são dedicados para manutenção. Manutenção autônoma, manutenção planejada e manutenção da qualidade. Olha que interessante, né? Como é que você mantém a qualidade da sua operação e do seu equipamento através da manutenção. Ou seja, a manutenção ela está permeando todo esse trabalho, né? Então, assim, se você começa a encarar a manutenção como uma área de inteligência, a sua visão muda, né? Então, assim, essas etapas que a gente está mostrando aqui, a gente, na manutenção TPM ou no WCM, você encara como etapas de evolução e não como tipos de manutenção. Olha que interessante isso, né? Você passa pela manutenção reativa, que é começar a entender o seu equipamento, ver como ele trabalha, como que você tem que agir, dependendo da condição que aquele equipamento tem. A partir daí, você começa a reunir dados e você tem um ferramental que hoje é muito documental, né, muito papel mesmo, onde você cria fichas de máquina, onde você cria relatórios de falha, onde você controla KPIs específicos para poder começar a criar a sua preventiva, né? Então você já passa para uma segunda etapa de implantação de TPM, por exemplo. A partir daí, você começa a entender as condições ambientais ali onde aquele equipamento está inserido, como é que ele interfere na operação da planta, qual que é o impacto de uma parada independente do tamanho dessa parada que esse equipamento vai causar, e você começa a criar condições, né? Então você subiu mais um nível, mais um degrauzinho na escada, que é a manutenção baseada em condições. A partir daí, começa-se a fazer um trabalho gigantesco, até com o que a gente chama de machine LED, né, dentro do WCM, por exemplo, que é a ficha de máquina. Essa ficha de máquina tem o histórico desse equipamento, isso é a vida do equipamento, que nós vamos ver mais para frente, a hora que a gente começa a aplicar PLM, isso passa a ser muito mais facilitado pelo uso de tecnologia. Mas a manutenção já faz isso hoje, né? A gente... Estamos aqui falando de manutenção data-driven, de manutenção 4.0, mas a manutenção ela já se baseia em dados na concepção, né? Qual que é o grande gap aí que a gente pode dizer que existe na manutenção hoje? É exatamente que ela está sempre olhando um pouco do passado, porque ela tem que gerar esse histórico, tem um esforço de análise gigantesco para entender a operação, para entender como que aquele equipamento se comporta, como que são as condições ideais para que o equipamento dê o mínimo de problema possível, e quando ele tem problema, como eu posso prever esse problema com uma antecedência tal que eu atue para minimizá-lo, né? Então a gente começa a fazer predição também. A partir daí, você começa a conhecer o seu equipamento, e quando eu contei a história lá do meu amigo que conversava com o robô, não é brincadeira, porque realmente você começa a criar uma relação com o equipamento tal que você já sabe o que você tem que fazer para que aquele equipamento não tenha um problema mais sério no futuro. Então a gente começa a fazer prescrições. Então você sobe mais uma escadinha dentro das metodologias de manutenção, que é fazer a manutenção com prescrição, né? Isso é muito, muito interessante. O que a gente quer mostrar é que nós podemos aplicar tecnologia e, a partir daí, construir um modelo de trabalho para manutenção que realmente facilite
tudo aquilo que a manutenção, por ser uma área de inteligência, tem que fazer das companhias, né? Independente do setor que ela está, mas na agroindústria isso aí é latente, né? A necessidade. Então, assim, pegando esse gancho, Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho daquele case nosso que a gente tem. Vamos lá, Anderson. É muito interessante o case que a gente tem, né? Uma iniciativa que a gente teve, um grande cliente nosso, que é relacionado à manutenção de campo, né? Vamos chamar assim. E o cenário antes do projeto, antes de entendermos ali o nível de maturidade da manutenção de campo do cliente, basicamente era nulo, né? Ele era totalmente reativo, era aquelas manutenções que a gente fala só reativas ou manutenções emergenciais, né? Vamos dizer, da camada que você explicou ali, estaria no primeiro nível, né? E se eu fizer uma correlação com o modelo de maturidade, as ordens de serviço eram abertas em papel, então eu não estava nem no nível 1, estava no nível 0, né? Então, bastante trabalho a ser feito, zero de tecnologia aplicada em basicamente toda a cadeia de valor, né? Só a parte de administração que já estava um pouco correlacionada com uma aplicação própria RP, mas também o input dos dados eram todos manuais, então vinha cheio de falhas, e quando vinham, né? Então, lá a gente dividiu, depois de fazer a análise de maturidade do processo de manutenção, a gente acabou dividindo ali em 3 grandes grupos, né, a jornada de transformação do processo de manutenção da empresa. Primeira etapa era basicamente a gente digitalizar o processo, né, então digitalizar os formulários de abertura de serviço do pessoal de campo, né, fazer com que esse pessoal conseguisse ver se já existia a peça em estoque, já atrelar a peça em estoque, né, fazer com que o manutentor recebesse essa ordem de serviço, fosse o que estivesse disponível, ou então isso já caía dentro de uma programação automaticamente para aquela expertise do manutentor, ou então para a disponibilidade do manutentor. Então a coisa começou a ficar um pouco mais fluida e os dados começaram a ser eletrônicos. Então excluiu-se toda a operação de papel, que já vamos dizer, foi para o nível 1 de computadorizado que a gente fala. Na sequência, essa própria mobilidade que foi colocada, né, a digitalização incluiu também uma parte de mobilidade. Então, uma aplicação, né, web, que também estava disponível mobile, né, por aplicativo para toda a equipe de campo, e ali eles conseguiam fazer. Então, tem uma conectividade que estava atrelada à possibilidade de sinal ou não, né, de 3G, 4G, mas que mesmo que tivesse sem sinal, a aplicação ela também trabalhava em batch, então quando pegasse sinal ele descarregava tudo para a central de trabalho. Então, nessa primeira etapa a gente conseguiu atribuir ali, mexer em 6 processos da manutenção como um todo, atribuindo mais de 20 ganhos e benefícios para a operação, né? E aí eu vou falar de redução de custo, de dado confiável integrado e uma série de outras coisas. A segunda etapa, basicamente, como a gente tem os dados já de forma eletrônica, a gente começou a aplicar inteligência de dados, né? Então a gente começou a trabalhar um pouco com dados históricos que já existiam, começamos a coletar esses dados que estavam todos já digitais e começamos a trazer alguns insights para começar a montar uma manutenção preventiva, um plano de manutenção um pouco mais adequado, um pouco mais embasado por dados históricos, né? Além de dados dos equipamentos que estão ali em documentação técnica de cada ativo, né? E aí a gente consegue ver que com a inteligência de dados, ainda mudando para o segundo nível ali das camadas que o Anderson explicou, muito interessante que a gente está trabalhando ali com cerca de 12 processos, né? Então eu trabalhei 6 processos na primeira etapa, mais 12 na segunda etapa, estou falando de mais 30 ganhos e benefícios, porque aí eu estou falando muito apoio, muito insight para tomada de decisão, dado em tempo real, isso faz toda a diferença para o business, né? Tudo isso acaba correlacionado com a operação, com a produtividade da máquina, com a produtividade do operador, né? Olha quanta coisa interessante. A terceira etapa ela já começa a ter uma etapa de uma manutenção data-driven, que aí já subindo os níveis, ali das etapas de manutenção que o Anderson comentou. Então, manutenção data-driven que já vai ajudar no planejamento, programação e execução. Então, pensando na cadeia de valor, eu já tenho 3 blocos que vão começar a ser apoiados com esse data-driven, uma vez que eu já tenho dados, eu tenho dados da máquina, eu começo a coletar dados da máquina, eu começo a coletar todo o meu plano de manutenção, todas as minhas ordens de serviço, tanto as lançadas, apontadas e executadas, estão todas digitais, eu começo a ter uma série de dados disponíveis,
né? E aí eu começo a aplicar inteligência novamente. O que eu faço com esses dados? O que eu quero tirar de proveito desses dados? Aí que entra um pouco a aplicação de ciência de dados, de machine learning, que a gente começa a pensar em previsibilidade, né? Tem manutenção prescritiva no último nível que o Anderson comentou com a gente agora há pouco, né? E fora isso, né? Onde eu posso chegar depois de uma manutenção data-driven, depois que eu tenho um processo totalmente, né, pautado ali por embasamento de dados, insights em tempo real, né? Eu chego ali na parte do gêmeo digital da manutenção, né? Oca, você consegue explicar para a gente um pouquinho o que é o gêmeo digital da manutenção? Claro, Paulo. Então, quando a gente fala do gêmeo digital da manutenção, a gente pode chamar aí do estado da arte, né, da manutenção digital, né? Vamos chamar lá no inglês, né, do digital maintenance, né? Então, assim, partimos do princípio aqui que a manutenção é uma área de inteligência, é uma área que já trabalha com dados já desde de quando ela nasceu, ela tem que conhecer, por concepção, ela precisa conhecer o processo onde ela está inserida, o processo produtivo, seja esse processo dentro de uma planta, ou seja a aplicação e a distribuição de equipamentos agrícolas, por exemplo, numa colheita. Então, assim, de quanto em quanto tempo eu preciso estar próximo a esse equipamento, quando eu tenho que atuar, ou o que eu preciso fazer para que eu atue o mínimo possível, né? Isso é feito em cima de muitos dados coletados e, como você frisou muito bem, a maioria desses dados estão hoje em papel, alguns deles dentro de ERPs, em módulos de manutenção, outros em sistemas de manutenção construídos para isso, mas num nível muito mais de planejamento e programação, mas isso não desce para execução e para análise dos equipamentos em chão de fábrica ou em áreas mais remotas, né? Então, o que é que o gêmeo digital propõe, né? Se a gente olhar para o slide que está aí na tela, a gente está falando aí dos ativos, do planejamento, da programação, da execução, do almoxarifado, né, que é extremamente importante, onde você tem seus sobressalentes, estoque, ferramental, tudo lá. Cada um desses tópicos, né, eles se distribuem, se destrincham para etapas mais detalhadas, e aqui tem uma quantidade gigantesca de dados, né? Uma quantidade gigantesca de dados que hoje é cruzada e analisada manualmente pela manutenção. Então, quando a gente pega essa ideia em uma área onde ela já está acostumada a lidar com dados, mas que ela não tem uma visibilidade futura, ela tem que prever isso, né? Ela tem que criar tendências e tudo mais, fica mais facilitado você criar o conceito de gêmeo digital. Então, o que a gente faz? Aplica inteligência de dados no estudo, e aí vai entrar todo esse conceito que nós falamos, inclusive Deep Learning, né? Foi a palestra do Thiago Mascarenhas, que falou um pouco antes de nós aqui. A aplicação de Deep Learning para inspeção, para análise de quebra, né? Para análise de comportamento de máquina através de imagem ou som. Isso é muito importante, porque o manutentor, às vezes o equipamento, você está olhando para ele, ele não tem problema nenhum visual, mas pelo que você escuta, você sabe que tem um problema ali. Às vezes a viscosidade do óleo está baixo e tem alguma peça que você vê que está faltando lubrificação. Então, o Audio Analytics, né, a gente, com o Deep Learning, pode atuar muito forte nisso. Então, a partir desse conceito de inteligência de dados, nós passamos aí a automatizar vários processos e trazer isso para o âmbito digital, e conseguimos formar ali o gêmeo digital da manutenção, né? E o que a gente faz com isso, né? Por exemplo, no âmbito dos ativos, nós podemos trazer a gestão inteligente do ativo, a modelagem desse ativo, ou seja, imagina você ter um modelo 3D desse equipamento, onde você pode consultá-lo a qualquer momento para entender o que pode ser um possível problema que está ocorrendo ali. Ou então você visitá-lo recorrentemente para entender quais modificações você poderia fazer no comportamento desse ativo para que ele tenha um ciclo de vida maior. Nada mais é do que o PLM da manutenção, né? É o ciclo de vida de todos os equipamentos, todos os ativos móveis ou fixos da sua planta, né? Ou do seu campo ali, aonde você distribuiu o seu maquinário, né? Quando você passa para o nível de planejamento, eu estou citando só alguns, né? Porque o gêmeo digital é muito mais amplo, valeria uma palestra só sobre o gêmeo digital. Então, assim, no âmbito do planejamento, verificação de recursos sobressalentes de forma automática, a programação disso, a reserva desses
desses equipamentos? Quanto tempo eu levaria a simulação, cara, da execução dessa manutenção antes de fazer, ou seja, você entender os gaps, o que pode acontecer ali dentro e como atuar para que isso não ocorra. Ou seja, o céu é o limite aí dentro do GM Digital, né? O agendamento, que a gente fala de programação, que eu citei um pouco antecipado, mas o agendamento inteligente de intervenção, a distribuição automática das ordens de serviço para os manutentores corretos, né? No âmbito da execução, a realidade aumentada e colaboração virtual é muito forte nisso, né? Porque quem de nós que trabalha com manutenção nunca passou de estar no equipamento e chegar naquela encruzilhada, né? Naquele entroncamento. Caramba, o que é que eu faço agora, né? Então, às vezes você tem, pô, eu conheço o fulano de tal que pode me ajudar nisso. Ao invés de você se deslocar ou chamar o cara pelo rádio, você vai fazer um virtual collaboration com ele, uma colaboração virtual, mostrar para ele o que está acontecendo e ali na interação com aquela imagem, ele pode te passar a documentação, ele pode atuar te indicando pontos aonde você deveria olhar e quanto tempo não ganha nisso, né? E fora o registro de tudo que você está executando ali no momento de manutenção, que acaba se perdendo quando o registro é manual, porque o manutentor está lá fazendo isso, ele não vai anotar tudo na hora, né? Ele faz alguns bullets e depois ele vai preencher aquela observação e tem alguma informação, algum dado que se perde no meio do caminho. Você fazendo isso lá por áudio, por vídeo, e você ganha um tempo absurdo, né? E o almoxarifado, por sua vez, você reserva uma série de sobressalentes. Quando você chega no equipamento, pode ser que a condição que você encontra lá não necessite realmente de todos aqueles sobressalentes que você coletou e você tem que devolver isso para o almoxarifado. Isso para o almoxarifado é impactante. Mas se você faz isso lá do campo de forma automatizada, você já resolve lá uma questão dentro do almoxarifado e consegue começar a iniciativa ali de fazer um inventário automatizado, né? Então isso facilita muito o trabalho. Aqui foi só para a gente dar uma pincelada no que é o GM Digital, como que a manutenção pode evoluir ainda, como é fértil esse campo, né? Era essa mensagem que a gente tinha para passar hoje. É isso aí, obrigado pela aula de manutenção, Anderson. Sempre muito eu que agradeço. Assertivo aí em todas as colocações. E obrigado, pessoal, pela participação. Até mais. Tchau, tchau. E o nosso destaque agora é rumo à indústria 4.0, panorama de maturidade industrial. Nosso palestrante, Fábio Belemer, que é especialista de TI da Klabin. Vamos acompanhar. Olá pessoal, meu nome é Fábio Belemer, eu trabalho na Klabin, uma indústria de papel e celulose, sou especialista da área de TI, trabalho muito focado à transformação digital, digitalização, indústria 4.0, área que eu sou especialista, então trabalho muito focado nisso. Bom, vamos falar um pouquinho da Klabin primeiro, né, antes de começar a falar sobre indústria 4.0 e falar um pouco da transformação digital e a digitalização dentro da indústria de papel e celulose, e falar também um pouquinho de indústria 4.0 no tema mais amplo, né? Então, a Klabin é uma empresa de papel e celulose, temos segmentos de sacos e embalagens, né? Então, é uma empresa que está faz 121 anos no mercado, é uma empresa que é uma jovem senhora, né? Então, tem muito tempo aí no mercado, é uma empresa consolidada, sólida. Klabin conta com 19 unidades, são 18 unidades no Brasil e uma unidade na Argentina, entre os vários segmentos de negócio da companhia, né? A Klabin é uma empresa com mais de 21 mil colaboradores, então é uma empresa com bastante gente aí, e está entre aí as 50 empresas mais bem conceituadas para se trabalhar, segundo o Love Mondays, né? Então, é uma empresa bem legal. Vocês vão ver ao longo da apresentação aí por que a gente gosta tanto, por que nós estamos entre as 50, né? Falar um pouco mais sobre a Klabin, ela é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil. Então, ela é a única no Brasil hoje que contém a solução, né, de fibra longa, fibra curta e fluff. Então, isso é um grande diferencial aí da companhia.
A Klabin, ao longo do que vocês podem ver no slide aí, ela é muito focada em desenvolvimento sustentável e eu acho que isso está no nosso core, no nosso DNA. Ao longo da apresentação vocês vão ver um pouco disso. A Klabin não produz a qualquer custo, né? Ninguém nunca me falou isso, mas eu, vivendo aqui dentro, sei disso. Então, ela consegue aliar a rentabilidade com o desenvolvimento social e nunca deixando de lado o comprometimento ambiental, né? Desde 2014, ela integra o índice o ISE da B3, né? O índice de sustentabilidade empresarial, e ela é signatária do Pacto da ONU para a Erradicação do Trabalho Escravo. Então, isso é um pouco da Klabin, aí um briefing um pouco da empresa, falar um pouquinho dela. Mas vamos falar um pouco de indústria 4.0, né? Então, passando aqui para vocês, a primeira provocação que eu trago aqui, a indústria 4.0. A gente quer ou a gente precisa? Trazendo para o cenário do agro, né? Então, hoje, segundo a CNA, o agro é 21,4% do PIB nacional. Então, nós estamos falando aí de uma grande alavanca da economia brasileira, né? Trazendo um pouco para o cenário de papel e celulose, hoje as indústrias de papel e celulose de base florestal, né, segundo a IBA, ela é 1,3% do PIB nacional e 5,9% do PIB industrial. Então, o quão grande é essa alavanca, né? E aí, quando você traz o paralelo para a Klabin, eu falei anteriormente, a Klabin hoje tem mais de 21 mil funcionários, né? Eu costumo brincar que quando eu olho a economia, no geral, a gente está falando de um número de 21% ali, isso é o balanço direto dessas companhias, né? O que a gente tem no entorno, né? O quanto